Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiam reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um deus. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. No século IV, em Roma, já havia uma festa que os romanos, não cristãos, faziam, que acontecia no dia 25 de dezembro. Que festa era essa? Essa festa chamava Sol Invictus, o Sol Invencível. Então, Como era a festa? A festa era uma junção de família, troca de presentes. Isso é, né? isso é história. Isso está escrito, está registrado. Havia uma festa para uma divindade persa, que atualmente é o Irã. Essa divindade persa, chamada Mitra, era uma divindade que se tinha e que abençoava as pessoas para que o inverno não liquidasse. E ela era chamada de Sol Invictus, o Sol Invencível. Certo. Tanto que você já notou que no horóscopo você tem o Sol e 12 signos. Certo. Tal como no Natal, às vezes as pessoas no Natal representam Jesus como o Sol e os 12 apóstolos. Certo. Assim como você tem no judaísmo, né, Javé e as 12 tribos de Israel. Tal como você tem o ano com 12 meses e assim por diante. A Cruz de Malta, será que está no símbolo do Vasco da Gama? Não. A Cruz de Malta é diferente da que está no símbolo do Vasco da Gama. A Cruz de Malta é essa que vocês estão vendo aí. A cruz que está no símbolo do Vasco da Gama é a Cruz Pátria. A Cruz Pátria que substituiu nos anos 70 a Cruz de Cristo. Cruz de Cristo que é a original do Vasco da Gama, do Clube do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Navegador Vasco da Gama, que a Cruz de Cristo, sob o estandarte branco, era entregue pelo rei de Portugal ao Vasco da Gama quando da época das grandes navegações que ele realizou em busca das Índias, a caminho das Índias. E o preto do Vasco da Gama em alusão aos mares obscuros pelos quais
o Vasco da Gama navegou. Então era a cruz de Cristo. Depois foi substituído pela cruz pátia, a cruz pátia confundida com a cruz de Malta, portanto caiu na graça popular da cruz do Vasco da Gama ser a cruz de Malta, mas na verdade é a cruz pátia. A cruz pátia que também está presente no símbolo da Tuna Luso Brasileira, um clube lá de Belém do Pará, a terceira força do futebol paraense. Já na Lusa, na Associação Portuguesa de Desportos, é a cruz de Avis, da Ordem de São Bento de Avis. Essa cruz também está presente no símbolo do São Bento Rugby, que é um clube uma equipe de rugby da capital paulista. Então, a cruz da Portuguesa de Desportos de São Paulo é a cruz de Avis. Já a cruz da Associação Atlética Portuguesa, popularmente conhecida como a Portuguesa Santista, a Briosa, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que é a cruz original do Vasco da Gama, e também é a cruz de Belém, que está no símbolo do clube de futebol Os Belenenses. Então são essas as cruzes. Na CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que existiu até 1979, é a cruz pátia, a mesma que é a atual do Vasco da Gama. Só que, quando da extinção da CBD, da formação da CBF e na nova identidade da CBF depois da Copa de 90, em que se substituiu o símbolo da CBF, que tinha a Jules Rimet com um ramo de café, que é tema para outro vídeo, porque tem patrocínio esportivo dentro do símbolo ali, tá? Mas quando se mudou a identidade da CBF no início dos anos 90, onde está escrito hoje CBF, ela está inserido dentro da Cruz de Cristo. Então tá um caso interessante aí dentro da nova identidade visual da CBF. Nova não, né? Já antiga pra gente, mas quando mudou do símbolo antigo para o símbolo novo. É a Cruz de Cristo na CBF. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão.
uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo.